Boa noite, que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Que bênção estar aqui com vocês, família comprada pelo precioso sangue de Jesus. Lala, saudade, Larissa. Eu falo que eu tenho 3 Larissas, gente, na minha vida. 3, uma que nasceu da barriga e uma que tem nascido no espírito, né, meninas? Boa noite, dona Rairita. Vamos entrando. Vinha, eu vou te contar. Tava comigo na live das 16 horas, tá comigo agora de novo. Vou te contar. Oi, amiga, Vivi, Taninha. Beth, boa noite. Fábio, fala pra Gabi que hoje eu lembrei muito dela, me deu uma saudade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tive o privilégio de passar a tarde na presença, buscando conhecer mais do nosso Deus, daquele que nos chamou, daquele que continua nos chamando para nos ensinar todas as coisas. E a semana tem sido uma semana diferente, né? Aqui na nossa página da Vida por Vida, estamos fazendo uma semana de palavras e saiba que isso, muitas vezes que a gente não consegue enxergar, existe algo mudando no nosso espírito. Só que as coisas do nosso espírito, quando elas vão mudando, elas não são visíveis aos nossos olhos naturais. Mas quando você está se alimentando da palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus está movendo a nosso favor. Bora, Michelzinha, abrir igreja! Bora! Oi, Polly, boa noite. Beijo na Laurinha. O pessoal já tá entrando aí. Claudinha, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos permita, em nome de Jesus Cristo, estarmos assim mais rápido do que a gente pode imaginar juntos. Em nome de Jesus. Vou esperar mais 2 minutinhos para o pessoal acabar de entrar. E vou começar. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu marido. Boa noite, Lu. Deus abençoe. Ai, gente, meu marido profetiza demais, né? Vocês têm que aprender, maridos, profetizar sobre a vida das mulheres de vocês, tá vendo? Profetiza, abre sua boca e fala linda, maravilhosa, sábia, boazinha, próspera, econômica. Vai, gente, aprende a profetizar sobre a vida da mulher de vocês, aprende com o pastor de vocês. Aí, o pastor só profetiza, linda. Tá vendo? Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Esse é o nosso pastor. Ô, glória! Betinha, você estava na nossa live. Amém. Olha, ele ainda fala alimentar a mente. Agora você acabou comigo, pastor. Agora que eu vi que você está profetizando mesmo. Misericórdia para sua vida. Depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa. Marquinho entrou aí também, seja bem-vindo, irmão. Quem mais tá aí de diferente? Gabi entrou, seja bem-vinda, Gabi. Tem um recado meu de mim para você com seu marido, Clebão. Eu falo direto com a Tânia. Ô, Glória! Gente, vamos embora profetizar, gente. Tem que profetizar. O som tá tudo bem aí? Taninha também tava na nossa live da tarde. Gente, foi mesmo. Foi um tempo tão bom na live que eu fiz hoje à tarde. Obrigada, Joicinha. Tô adorando ver seus biscoitos que você tá fazendo. Tá brilhando. Brilhando. Janina. Ô, Cacau, graças a Deus, o porco foi cancelado, Cacau. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus é tão bonitinho, gente, tão bonitinho, que o Marcelo passou um TED pagando a metade do porco, gente, e o TED voltou. Sabe quando é Deus falando assim, escancarado? Só falta uma casa com 7 cachorros e um porco. Fala, Deus. Então o porco foi cancelado para honra e glória do nome de Jesus, Cacau. Graças a Deus. Deus é bom, Ele sabe que a gente suporta, sabe? Ai, Cris, ô glória, né, Dani? Ô glória mesmo, louvado seja Deus. E o Marcelo ainda falava assim, não, Séries, não preocupa não, porque se a gente alimentar ele direitinho, ele vai ter uns 50 quilos. Aí eu, e se não alimentar? 200. Falei, não, então tá bom. Imagina um porco de 50 quilos andando pela minha casa junto com os cachorros, gente. Aí eu ia ter que deixar o pastoreio e ia ter que cuidar dos porcos. Isso não é de Deus não, viu, Marcelo? Amém. Então, bora, vamos começar que tem um alimento sólido aqui para nós hoje, viu? Tem um alimento sólido. Não vai arrumar não, Marcelo, tá amarrado. Deus há de tirar essa vontade sua de comprar porco. Misericórdia. Juju tá entrando aí. Tá entrando mais gente aí. Oi, Ju, que bom que você tá aqui. Saudade também, lindeza. Hoje era o dia do nosso Zoom lá de casa e Marcelo pediu pra mim estar aqui, né? Então, tem muitas meninas nossas aí do nosso Zoom lá em casa que tem sido tão bom o nosso grupo pequeno da nossa reunião de mulheres. A gente, vamos orar? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Nós sabemos que as suas misericórdias, Pai, elas são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Ela se renova na nossa vida a cada manhã. Deus, e assim, eu fico tão assim, constrangida com o teu amor, Pai, porque mesmo sem merecer, Pai, pecadores, Pai, dos pior que nós somos, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor ousou acreditar em nós. Eu quero te agradecer e falar que nessa noite, Pai, nós estamos aqui porque nós tomamos posse, Pai, da sua misericórdia, nós tomamos posse do teu amor, nós tomamos posse da graça do Senhor na nossa vida, nós tomamos posse do seu favor, nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos, Pai, que o Senhor está aqui conosco, que existe uma porção do teu Espírito sendo liberada aqui, Deus, sobre nós, Pai. Deus, nós estamos aqui como família do Senhor, Pai. É tão bom, Deus, a gente estar aqui. Obrigado por esse meio virtual. Obrigado porque mesmo de longe a gente ainda continua estando perto, a gente ainda continua tendo notícias uns dos outros, a gente ainda continua podendo ajudar, sabe, uns aos outros, Pai. Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. E eu quero mesmo te pedir, Pai, que tudo que o Senhor tem nos dado seja para a honra e glória do Senhor. E queremos declarar que o teu Espírito Santo, Pai, ele é bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Quando eu estava aqui entrando, veio tão forte essa palavra aqui ao meu coração, e ela não tem nada a ver com a palavra que eu vou ministrar sobre vocês, mas eu quero ler. Ela está aqui em Colossenses 3, versículo 16, que fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos. É isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos abrindo nosso coração, nós estamos deixando tudo que nós temos, nós estamos entregando para Deus tudo que nós somos e falando assim para Ele: Senhor, o meu coração é teu. Que a partir desse momento agora, Pai, o Senhor venha, o Senhor habite aqui no meu coração. Que o Senhor tenha liberdade de entrar, que o Senhor tenha liberdade de jogar luz, que o Senhor tenha liberdade de me convencer, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de fazer o que o Senhor quiser. Mas o que nós estamos fazendo aqui agora
é deixando a palavra de Deus habitar dentro de nós. E eu quero te desafiar, sabe? Eu quero te desafiar a crer essa noite. A crer essa noite. Amados, essa palavra ela é tão viva, ela é tão real, ela é tão eficaz, que quando nós tivermos assim a revelação que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos transportar montes. A nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Quando nós tivermos noção do poder que tem quando essa palavra habitar dentro de nós de uma maneira rica. O que quer dizer rica? É de uma maneira abundante. É de uma maneira que transborda. É de uma maneira que nenhuma situação que a gente passa, a gente não tem o que não responder. Sabe? É quando o diabo vem com acusação, é quando o diabo vem, mas ali naquele momento, como Jesus rebateu Satanás quando ele estava ali, quando ele saiu do deserto, quando Satanás vier, nós vamos ter para rebatê-lo, em nome de Jesus. E se tiver uma coisa que Satanás não suporta, gente, é quando nós resistimos a ele pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem que se sujeitar a Deus. Ele também tem que se sujeitar a Deus. Por isso que quando ele acha uma brecha na nossa vida, ele fica louco. Por que ele fica louco para entrar? Porque o Senhor já disse para ele, olha, Satanás, você não vai tocar no ungido meu. Sabe? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para que Satanás não tenha poder sobre nós. Nós precisamos habitar, sabe, embaixo das asas do Altíssimo e crer. Hoje à tarde eu pedi tanto ao Senhor, eu falei, Senhor, nos ajuda a crer no poder dessa palavra. Porque quando nós crermos no poder dessa palavra, meu Deus, gente, aí o avivamento começa, aí o avivamento vem. E eu quero te falar uma coisa, nada, como Deus falou ali para Josué, nada poderá te resistir, nenhum dos dias da tua vida. Nós vamos ser assim quando nós tomarmos posse que essa palavra é a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Bem, como eu tenho falado para vocês, esses dias, hoje eu preparei essa palavra, mas eu não preparei essa palavra falando assim, Senhor, o que o Senhor tem para a igreja? Até porque nós somos igreja. E eu quero dividir com vocês hoje algo que Deus tem me ensinado desde domingo, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão intensa. Eu tenho pedido muito para Deus para que nessa quarentena eu seja uma ostra que produz pérolas. Por quê? Porque tem dois tipos de ostras. A ostra que não produz pérola e aquela ostra que produz pérola. E a ostra que produz pérola é aquela ostra que sofre, mas ela continua se defendendo. Ela continua resistindo àquele mal que vem sobre ela. E é justamente essa resistência que a torna resiliente e que faz com que no interior dela surja uma pérola linda. E eu tenho declarado, Senhor, eu não abro mão. Eu quero produzir pérolas nesse tempo. Eu tô tendo tempo, eu tenho tempo de ler, eu tenho tempo, são tantas coisas que nos foram tiradas. Nós podemos trocar esse tempo pela presença do Senhor. E eu tenho declarado isso com todo o meu coração. E o título hoje dessa palavra é Não desperdice os dons de Deus. E por que eu tô te falando isso? Hoje eu quero usar uma parábola para te contar uma história. O que são parábolas? Parábolas era uma pequena história que Jesus contava para explicar uma verdade complexa. E Jesus, ele contou a parábola dos talentos para explicar o que iria acontecer quando ele voltasse. Logo ali nós temos a parábola das 10 virgens. Ou seja, ele vai voltar, gente. Isso é certo que o Senhor vai voltar. E nós precisamos, antes de mais nada, guardar isso no nosso coração. Mas nesse tempo, uma das coisas que eu tenho visto Satanás lançar na nossa mente, mas lançar na nossa mente é assim, aqui, para de pensar nas coisas de Deus,
Para de querer servir a Deus. Você é pequenininho demais. Para que isso? Sabe? Para que isso? Para que você vai tentar fazer isso? Olha fulano. Fulano realmente vem. Fulano bomba. Fulano... Deus precisa do fulano, mas Deus não precisa de mim. Olha, eu quero falar para vocês hoje que isso é uma mentira de Satanás. E eu quero mostrar para vocês hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai nos convencer o quanto que nós temos o poder de desperdiçar os dons que o próprio Deus nos deu. Não venha me falar que você não tem dons, porque você tem dons, você tem um chamado. Todos nós não nascemos e depois fez um plano. Não, nós nascemos porque nós tínhamos um plano para ser cumprido. E junto com esses planos, Deus nos deu dons, Deus nos capacitou. E isso é tão claro que antes de Jesus subir aos céus, ele chega ali em Mateus 28 e ele vira para os discípulos e fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje eu peguei uma versão mais próxima do original, e aqui nessa parte que fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fala assim: ide, ensinai a todas as nações. Ou seja, eu e você, nós temos algo que está no coração de Deus. Nós não somos salvos simplesmente para ficar aqui desfrutando das coisas do mundo. Não, nós somos salvos para sermos desarraigados deste mundo perverso e para que nós entenda que a partir do momento que a salvação vem na nossa vida, a gente é o que está aqui em 1 Pedro 2,9. Quem nós somos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós somos? Povo de Deus. Então, a partir do momento que Jesus Cristo entra no nosso coração, nós ocupamos uma posição de sacerdócio, de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, nós não nos pertencemos mais, a fim de que nós precisamos proclamar as virtudes. Como que a gente proclama essas virtudes? Voltando em Mateus 28, ensinando todas as nações, declarando quem Deus é. Eu falo que a gente tem visto tanta briga, né, por aí na internet, e às vezes a gente vê briga mesmo entre filhos de Deus, denominações, mas assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus me ensinou há muito tempo. Deus, Ele não nos chamou para defendê-lo, não, Ele nos chamou para o fazê-lo conhecido, para proclamar as virtudes dEle. Agora, como é que a gente proclama as virtudes de Deus se a gente não sabe quais são as virtudes de Deus? Como é que nós proclamamos os atributos de Deus se nós não conhecemos os atributos de Deus? Não tem como você falar de algo que você não conhece, que você não vive. Talvez por isso que Deus nos levou no início essa palavra para que habite ricamente a palavra de Cristo, instruindo, aconselhando-vos com sabedoria e por aí vai. Sabe que Deus tem me ensinado muito esses dias? Deus, assim, Ele pegou Romanos 10, mas assim, Deus, Ele tem me trazido uma revelação tão sobrenatural de Romanos 10, porque olha o que Romanos 10, versículos 9 e 10 fala. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A Escritura não fala assim, todo aquele que
abre a sua boca e confessa Jesus, não é confundido. Não, ela não fala isso. Ela fala que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o que isso significa? Significa que não é apenas confessar Jesus Cristo com a nossa boca. Existe a segunda parte, que é crer com o nosso coração. E crer com o nosso coração, nós não conseguimos esquadrinhar o coração de ninguém. Só Deus conhece. Por isso que às vezes acontece tantas coisas na vida de tantas pessoas e nós ficamos assim, nossa, fulano, bonzinho, homem de Deus, mulher de Deus. Eu quero te falar, você não conhece, eu não conheço o interior de nenhuma pessoa. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele esquadrinha o mais profundo do nosso coração para que nós mesmos nos conheçamos, porque a gente é tão assim, a gente é tão especialista muitas vezes no mal que nós conseguimos enganar a nós mesmos e acreditar muitas vezes nas mentiras que nós falamos a nosso respeito. Agora, quando que você sabe que uma pessoa realmente crê com o coração? Quando as ações dela começam a dar fruto. Eu não estou falando de resultado, eu estou falando de fruto. Sabe por quê? Quando Adão pecou, ele saiu ali do jardim do Éden, e ele saiu brigado, né, afastado da presença de Deus. Com certeza deve ter brigado com Eva também, porque do jeito que as coisas estavam. Mas ele continuou lavrando a terra, ele teve filho, ele continuou vivendo a vida dele. O que ele fez ali? Ele produziu resultado. O resultado era isso. Mas Adão, ele não possuía mais fruto. Vocês estão me entendendo? Que existe algo diferente entre produzir resultado do que produzir fruto. Nós estamos vivendo aí um período mesmo que eu fico impressionado como as pessoas têm necessidade de postar aquilo que elas fazem, sabe, de bom, entregando cesta básica, sabe, de uma maneira, eu não estou julgando, gente, mas eu acho que quando eu olho essas coisas, eu começo assim a falar, Deus, eu acho que eu não estou pronta para fazer uma coisa dessa, porque eu acho que eu mesmo me cobro, sabe? Mas nós conseguimos olhar para o outro e realmente entender o que o outro, quando a gente começa a ver as ações do outro. Aí você sabe se aquela pessoa realmente teve um encontro com o Senhor ou não. Por que eu tô te falando isso aqui tudo? Porque você foi chamado. Você foi chamado. Você, mulher, foi chamada com um propósito. E talvez nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, ou talvez você já esteja vivendo esse tempo antes, o que acontece? Você estava negligenciando o dom que Deus te deu, talvez por achar ele pouco, por às vezes achar que assim, não, mas eu não, qualquer um faz o que eu faço. Não, querida, não, querido. Você é o único capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, sabe? Na parábola dos talentos, um homem rico, o que ele faz? Ele chega, entrega os bens dele aos cuidados de 3 de seus servos. Ele chega ali e entrega, porque ele ia fazer uma viagem. O primeiro ele entregou 5, o segundo ele entregou 2 e o terceiro ele entregou 1, sabe? Mas eu acho tremendo o que fala ali em Lucas, onde que fala em Mateus 29, no versículo 15, que fala a respeito dessa parábola. Mateus 29, não, Mateus 25. Olha o que fala o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora presta atenção, versículo 15. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. Ou seja, Deus, ele nos dá a armadura de acordo com o lugar que ele nos manda ir. Deus, ele não vai te mandar fazer uma coisa a qual você não tem capacidade, a qual você não tem talento para fazer. E muitas vezes, sabe o que acontece? Tem muito soldado andando por aí sem armadura, indo para lugares sem armadura. Que armadura? A armadura a qual ele precisa para ir para aquele lugar. Por quê? Porque em vez dele estar, ou seja, olhando com os olhos firmes em Jesus, ele está olhando para homens. Ele está olhando para homens. E quando você olha para homens, você começa a querer seguir homens. Você começa a querer ir em lugar que homens estão indo. E isso não vai dar certo. Agora tem outros também que sabem o que estão fazendo? Por saber que às vezes acha assim, nossa, mas meu dom é tão pequenininho.
Aí o que tá fazendo? Tá enterrando esse dom. Tá enterrando esse dom. Mas Davi, ele nos dá um exemplo lindo a respeito de vestir essa armadura errada. Aqui em 1 Samuel 17, versículos 39 e 40, fala assim: Saul, quando Davi se apresenta para destruir Golias, Saul veste Davi com as suas vestes. Aí Davi, ele cinge a espada sobre as vestes, ele começa a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Eu quero te falar uma coisa. Não é muitas vezes com uma espada afiada, igual você está vendo um irmão diante de multidões, que você vai fazer a vontade de Deus. Mas talvez é com 5 pedrinhas. E apenas uma pedrinha você vai atingir o alvo daquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? Porque Deus, ele distribui os talentos dele de acordo com a sua vontade. E é tão lindo isso, porque Davi, ele não media a Deus por aquilo que ele oferecia. Quantas e quantas vezes nós estamos medindo o amor, sabe, que Deus tem por nós, por aquilo que ele nos dá, de acordo com a posição que nós temos? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho meditado tanto em Tito 2, onde Tito fala que as mulheres idosas, elas precisam ensinar as mais novas a serem sujeitas a seu marido, a serem boas donas de casa, a amarem os seus filhos. Sabe para quê? Para que elas não difamem a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Cuidar da casa. Deus tem me falado que é um dom maravilhoso, sabe? Mas o mundo é vergonhoso. É vergonhoso isso para o mundo. Mas Deus deixou isso assim, escancarado na palavra de Deus. E nós muitas vezes, por não fixar os olhos em Jesus, por não, sabe, agarrar com Ele, a gente está se perdendo. A gente está se perdendo. Agora, o que é algo essencial na nossa vida, mas muito essencial? Nós precisamos ter a revelação da paternidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar por isso de uma maneira que você se sinta amado, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você oferece, mas por aquilo que você é. Eu falei com Deus que enquanto eu não tiver essa plena revelação no meu coração, eu não vou parar de pedir, gente. Eu falo: Deus, eu quero entender o amor do Senhor pela minha vida, simplesmente pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Tanto é que eu entrei esse ano falando: Deus, eu não quero ter mais prazer em ser usada pelo Senhor do que mais prazer na tua presença. Não! E agora? E agora que as plataformas estão vazias? E agora que as nossas igrejas estão fechadas? Nós precisamos aprender a ter paz, a ter alegria, a ter prazer na presença de Deus. E não nos valorizarmos por aquilo que nós fazemos para Deus. Nós somos valorosos por aquilo que nós somos. Quando Ele distribuiu aqui 5, 2, 1 talento, eu quero te falar quando era de acordo com a capacidade. E Deus, Ele nos fez de acordo com aquilo que Ele nos chamou para fazer. E o risco, sabe, de quando nós não entendemos essa paternidade de Deus e a importância do chamado dEle na nossa vida, é que primeiro a gente entrar em lugares que nós não fomos chamados para ir. E muitas vezes quando nós fazemos isso, é querendo o que o outro tem, é viver o que o outro vive, é querer ter a unção do outro, é querer ter o ministério do outro. Isso acontece quando você não sabe quem você é em Deus. E a segunda coisa é enterrar, como eu falei para vocês, o tesouro que nos foi dado. Ainda que seja um talento. Ainda que seja um talento. Mas um talento é um talento. É lindo. É impressionante o que uma pessoa pode fazer com um talento. E a parábola dos talentos, para que ela está aqui na palavra de Deus? Em 2 lugares. Ela está em 2 lugares. Sabe por quê? Para que a gente não negligencie, para que a gente não desperdice o dom que Deus nos deu. Quantas e quantas vezes nós deixamos as nossas falhas, sabe, fazer com que daquele momento para frente a gente enterre o dom de Deus na nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente está caminhando, tá aí tudo bem, aí a gente passa algo vergonhoso, a gente passa uma falha, aí o que a gente faz? A gente começa a parar, a gente começa a enterrar o talento. Mas sabe o que eu tenho pedido para Deus? Que eu quero ser ousado igual Pedro. Gente, para vocês pensar, Pedro
Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele saiu correndo quando Jesus foi preso. Mas Pedro, ele foi ousado para se perdoar e para voltar a acreditar que Deus poderia dar uma nova chance para ele. Sabe por quê? Porque ele conhecia o coração de Deus. Judas, ele não conhecia o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele não teve humildade para voltar. Porque se Judas tivesse voltado e te pedisse perdão, Judas, ele não ousou acreditar no amor e na bondade de Deus. Olha, e assim, eu sei que às vezes você fala assim, não, mas se eu tivesse mais, seria mais fácil, eu seria obrigado a ir. Realmente, eu também concordo com você, mas eu também creio que a palavra de Deus fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se Deus não nos colocou talvez com 2 talentos, com 5 talentos, porque eu me sinto com 1 talento, é porque nós não temos capacitação para isso. Nós não temos. E assim, mas Deus, Ele nos explica através da parábola da ovelha perdida ali em Lucas 15. Ele nos explica através da palavra da dracma perdida, através da palavra do filho pródigo. Olha o que Ele nos ensina aqui em Lucas 15 através da parábola da ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não se arrependem, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele falou isso aqui no final da parábola da ovelha perdida, onde o pastor perdeu uma ovelha. Sabe o que ele fez? Ele largou as 99 e foi buscar ela. Sabe o que nós precisamos entender, discernir? E apenas a intimidade com Deus vai nos ensinar isso? A intimidade com Deus, ela nos ensina a aproveitar todas as oportunidades. E a intimidade com Deus, ela nos ajuda, ela nos impulsiona a ajudar as pessoas. Ainda que você tenha pouco, você ajuda. Você não está preocupando se você tem muito, se você tem pouco, mas você sabe que aquilo que você tem é suficiente para ajudar outra pessoa, sim. Por quê? Porque o que você tem vem de Deus. O que você tem vem do Pai. Agora isso vem como? Com a intimidade. Agora a religiosidade, ela nos leva, sabe a quê? A desperdiçar tudo que nós recebemos da parte de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos coisas pequenas que é feita na nossa congregação, porque, não, é muito pequenininho, papapá. Por quê? Porque a religiosidade, ela nos desafia a usar as pessoas. Sabe? Por quê? Porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. Enquanto você tem uma religião, você só sabe sugar das pessoas. Você sabe usar as pessoas. Agora, quando você tem intimidade, você se dispõe, como Ruth. Ainda que você não tenha nada, você é capaz de oferecer o seu tudo. Porque você sabe que ainda vazio, você alimenta muitas vidas. Ruth foi assim com Noemi, vocês lembram? Ruth não tinha nada, mas ela se ofereceu para Noemi. Ela falou com ela, onde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Não te pede para que eu te abandone, eu não vou fazer isso, mas eu me ofereço. Noemi não tinha nada para dar para Ruth, nada. Noemi foi com Ruth, sabe por quê? Porque Noemi já tinha tido uma revelação de quem era o Deus dela. E aquele Deus tinha derramado um amor no coração de Ruth que eu creio que ela foi, sem querer receber nada. O que ela queria? Ajudar. Ela só queria ajudar. Mas não nos cabe escolher a nossa parte. Não nos cabe escolher aquilo que a gente quer fazer. Cabe a Deus nos dar os talentos e Ele fará isso de acordo com a nossa capacidade que Ele nos criou. Deus, Ele não vai te mandar para um lugar o qual você não tem capacidade para estar lá. Não vai, Deus é lindo. Eu me lembro de uma vez que eu estava na África, primeira vez que nós fomos na África, eu estava na casa da Rebeca, que mora lá, e eu sentei assim na esteira, porque na casa dela não tinha sofá, e assim, a casa dela não ficava limpa, era só aquela terra vermelha, sabe? E eu amo casa limpa. Eu me lembro que eu virei para a Rebeca e falei assim, amiga, eu não dou conta de viver num lugar desse, não dou conta, mas eu nunca me esqueço do que a Rebeca me respondeu. Na época eu frequentava uma comunidade e ela virou para mim e falou assim, amiga,
E eu não suporto conviver com aquelas madames da comunidade. Você entendeu? Agora, aquele povo é precioso, mas as madames também são preciosas. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não nos enxerga por aquilo que a gente veste, pelo lugar que a gente mora, por aquilo que... Não, gente. Deus enxerga o nosso coração, mas cada um de nós foi separado para estar num lugar e nós temos um plano lindo para cumprir da parte de Deus. E sabe o que Satanás fica fazendo? Satanás fica lançando dardo, sabe, na nossa mente. Para quê? Para que a gente comece a se estribar no nosso próprio entendimento. E para que a gente comece a querer discernir as coisas. Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, isso vai ser bom, isso vai me dar retorno, isso não vai dar. Para! Não nos cabe isso. Cabe-nos ter intimidade com Deus e buscar a revelação dele para a nossa vida. E até chegar aquele momento, aquela revelação específica, Deus quer que a gente seja grato. Porque em 1 Tessalonicenses 5 fala que a vontade de Deus para as nossas vidas é que a todo tempo a gente dê graças a Deus. E até que as respostas não venham, nós temos que ser corpo. Nós temos que ser igreja para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, não valorizando o pequeno, não valorizando o grande. Por quê? Porque cada um de nós foi chamado para uma coisa. Agora Deus, Ele prova o nosso coração. Ele prova o nosso coração. Agora nós precisamos entender que o talento de Deus, o talento que Deus nos dá, Ele só remete para um ponto. Que ponto que é? Vidas. São vidas, gente. O coração de Deus arde por vidas. É por vidas que o coração de Deus arde. E hoje eu aprendi algo, sabe, tão lindo. Eu estava conversando com uma amiga sobre o Senhor, sobre relacionamento com Deus, sobre o chamado. E ela me disse assim, amiga, eu me sinto assim. Quando eu sou chamada por Deus, quando nós somos chamados por Deus, é como se a gente fosse contratado para trabalhar numa grande empresa. Aí o que acontece? A gente entra naquela empresa, aí a pessoa te leva e fala assim, olha que Sérgio, aqui está a sua mesa, aqui está o seu computador, então você vai ficar aqui e você vai trabalhar. Então, eu tô ali, eu posso usar tudo aquilo. Para que eu vou usar? Para produzir. Mas aquilo não é meu. Aquilo não é meu. Então, eu quero te falar algo. A começar de você mesmo, você não pertence mais a você. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Agora, o que nós precisamos fazer é dar frutos. É produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer isso. Mas aqui não pertence mais a mim. Não pertence. Independente se tem 1, se tem 2 ou se tem 5, não pertence. A gente não pode ser o barro que fica falando pro oleiro, Deus, por que você não me deu isso? Por que você não fez assado? Não, gente. Um dia você vai entender a história do início ao fim e você vai falar assim, ai meu Deus, se eu tivesse confiado no Senhor, se eu não tivesse me estribado no meu próprio entendimento, eu não teria desperdiçado o meu dom. Por que desperdiçado o meu dom? Porque o dom e o chamado de Deus para sua vida, Deus nunca vai te tomar. Deus nunca vai te tomar. A palavra de Deus fala que o dom de Deus é algo irrevogável, o nosso chamado também. Então, se você não usá-lo para a honra e glória do Senhor, você vai começar a usá-lo para a honra e glória de quem? De Satanás. E a segunda opção, sabe qual que é? Você vai enterrar os dons. Às vezes por achar que é pouco, às vezes por achar que não. Amado, nós estamos precisando, sabe, entender 2 coisas a respeito dos nossos dons. Primeira coisa, fixar os nossos olhos em Jesus e escolher usar os nossos dons de acordo com a vontade do nosso Deus, de acordo com a vontade do nosso Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, sabe, pedir que Deus traga essa revelação, que a gente volte a olhar para Jesus novamente. Gente, nesse tempo de virtual tá um perigo. Sabe, tá um perigo. Sabe por quê? Porque a gente tem que começar a vigiar nosso coração, porque a gente passa a vigiar mais a vida das pessoas, conhecer mais a vida das pessoas do que conhecer mais a vida de Jesus. E se você ficar futicando demais na vida de uma pessoa, futicando, o diabo vai acabar trazendo coisa ao seu coração que ainda é mentira. Isso é que é o pior, que ainda é mentira, sabe? Eu nunca me esqueço uma vez de um caso que a mulher, ela
ela ficava assim, falando pro marido, nossa, você podia ser igual fulano, você podia ser igual fulano. Mas o marido sabia que o fulano era adúltero, que o fulano era mentiroso. Gente, nós precisamos aprender, sabe? A olhar para Jesus novamente, a começar a futicar novamente a vida dele. Nós precisamos escolher fixar os nossos olhos em Jesus e tirar os olhos dos homens, passando uma vida o quê? Sem a armadura certa e entrando em lugares que nós não fomos chamados para entrar e muitas vezes enterrando o nosso chamado, porque o nosso chamado ele vai florescer, ele vai frutificar no lugar para o qual nós fomos plantados. Hoje eu estava lendo em 1 Coríntios 10:10 sobre a murmuração. A murmuração foi uma das coisas que não deixou o povo de Deus entrar na terra prometida. E a palavra de Deus fala que a murmuração fez com que muitos deles fossem destruídos. Gente, você lembra lá no início que eu falei para você, se a gente acreditasse nessa palavra, muita coisa ia mudar na nossa vida? Se a gente acreditasse nessa palavra de fato e de verdade, nós nunca iríamos abrir a nossa boca mais para murmurar para nada. Porque a palavra fala em 1 Coríntios 10:10 que a murmuração destruiu aquele povo. Isso é o quê? É fé. Deus, ele não tem nenhuma palavra de Deus, sabe? Que não é real. O que sai da boca dele é poderoso. O que sai da boca de Deus tem poder. E o que sai da boca de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Portanto, independente se o primeiro ganhou 5, se o segundo ganhou 2, ou se o terceiro ganhou 1, eu quero te falar, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Independente do que você e eu recebemos, nós somos cartas vivas de Cristo aqui nessa terra. Eu quero ler com vocês a respeito disso em 2 Coríntios 3, versículos de 1-6, a respeito de quem nós somos. Aqui não fala assim, você que tem 5 talentos é isso, você que tem 2 talentos é isso. Não. Aqui fala que todos nós somos cartas de Cristo. Olha o que fala aqui. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo, que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Independente se você tem 1 talento, 2 ou 5, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem revelado ao seu coração que nós somos carta de Cristo. Agora, sabe o que Deus me disse hoje como carta? Sabe o que Deus disse hoje nessa palavra? Ele me disse assim, que cabe a nós levar o que foi escrito. E cada carta já tem o remetente certo. Falei, uau, olha, cabe a nós levar a carta, não aquilo que foi escrito. Sabe por quê? Nós somos a carta, mas o conteúdo é o próprio Deus que vai escrever. Mas cabe a nós levar essa carta ao remetente certo. E não adianta você querer levar essa carta para o remetente que precisa do que chega lá, tem 5 talentos. O remetente seu, talvez, é aquele que está esperando o que você tem com 1 talento. Como essa palavra ardeu no meu coração hoje, sabe? Como Deus falou isso ao meu coração. Filha, você é a carta, mas eu que dou o conteúdo.
O id, você tem que escolher o id, mas é eu que destrincho o seu id, eu é que desenho o seu id. Você pode escolher se você vai ou não, mas o id é meu. O conteúdo da carta é minha, não é seu. E sabe por que não é? Porque a nossa suficiência vem de Deus. Quem escreve dentro de nós é o Espírito Santo. Nós não temos poder em nós mesmos para dar um conteúdo que vivifique, que transforme, que mude a vida das pessoas. Nós somos apenas a carta que vai chegar, mas o conteúdo vem do alto, vem do céu. Olha, Deus trouxe essa palavra para nós como igreja, para nos dizer assim: você tem o que você precisa. Por isso, você vá e não deixe Satanás te parar, falando que você tem pouco. Rejeite, resista esse dardo inflamável na sua vida de Satanás. Sabe? Você fala com Deus: Deus, independente de eu ter 1, independente de eu ter 2, independente de eu ter 5, em nome de Jesus Cristo, eu vou prosseguir. Sabe por quê? Porque a carta somos nós, mas o conteúdo é Cristo. O conteúdo é o Espírito Santo de Deus. E quando você tomar posse, como eu vou tomar posse dessa revelação que Deus trouxe para nós hoje, eu vou tomar posse, que eu sou a carta, mas o conteúdo, ele tem liberalidade para escrever. Sabe quando Moisés falou para Deus? Jeremias também. Jeremias falou: Senhor, eu não dou conta. Deus virou para Jeremias e falou assim: Jeremias, abre a sua boca, que eu vou colocar as palavras dentro da sua boca. A nossa suficiência vem de Deus. Não se apegue naquilo que Deus tem te oferecido, mas se apegue naquilo que Ele te chamou para fazer. E você não vai fazer como aquele servo. Porque o que aconteceu? Jesus voltou. Da mesma maneira que o homem, o dono dos talentos, voltou. O que tinha 5, correu atrás e fez 10 e devolveu para o seu senhor. O que tinha 2, correu atrás e devolveu para o seu senhor. Mas aquele que tinha 1, ele deve ter olhado para o que tinha 2, para o que tinha 5, deve ter ficado com inveja, deve ter falado assim: ah não, é muito pouco, e eu ainda vou correr o risco de... Aquele homem, ele não conseguiu enxergar que o pouco nas mãos de Deus é muito. Aquele homem não conseguiu enxergar que ele podia dobrar o valor daquele dinheiro. Porque com certeza ele ficou olhando o cara que estava do lado. Nós precisamos entender, igreja, que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. É nada. A minha oração nessa noite é que nós possamos, sabe, nos posicionar para quando Jesus voltar, Ele virar para nós e falar assim: servo bom e fiel, entra para o meu gozo. Eu quero ter essa alegria de ver o Senhor Jesus falando assim para mim. E eu creio que essa palavra de hoje é uma palavra que pode virar uma chave na sua vida. E você nunca mais vai murmurar, olhando para o terreno do outro, falando que Deus não tá te dando. Eu quero te falar, aquilo que você precisa, você tem. Mas saiba que somos carta, o conteúdo vem dele. Ele é que vai fazer essa obra linda dentro de nós. Por isso que nós precisamos o quê? Crer. João 7,38, Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Não importa o que você tem, importa que você possa cumprir o seu chamado. Porque no dia que você chegar no céu, vai ter um lugar especial para você. Esse lugar, ele vai ser de acordo com o seu coração. Vai ser de acordo com o que você produziu aqui. Talvez pessoas que têm 5 não produzam com a alegria que você que tem apenas 1 tem produzido. Mas nós precisamos buscar de todo o nosso coração nos alegrar mais com a presença de Deus do que pelo simples fato de sermos usados por Ele. Porque a presença dEle nos basta. A presença dEle nos basta.
E é a graça dele que nos leva a entender a isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por essa palavra revelada, Pai. Deus, é tão bom quando o Senhor nos revela, Deus, a palavra, Pai. É a presença do Senhor aqui falando assim para nós. Olha, se vocês tiverem fé, chaves serão viradas dentro de vocês. É o Senhor falando assim, olha, eu tô aqui, eu tô vivo, o que eu tenho é eficaz. Eu sou o único capaz de dividir os pensamentos, de revelar os pensamentos de vocês com os propósitos do seu coração. Pai, nós queremos escutar a Tua voz, nós queremos ser discernidos pelo Teu Espírito e nós não queremos, Pai, ser aqueles servos, ó Deus, que murmura, que olha para o lado e fala, eu tenho pouco, fulano tem muito, e a gente acaba enterrando o nosso talento e muitas vezes a gente acaba usando ele de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor, como nós lemos aqui em Colossenses. Que o Senhor nos ensina que tudo aquilo que a gente fizer, nós precisamos fazer para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração. Mas eu te peço, Pai, não nos deixe parar mais, mas nos deixe avançar, Senhor. Nos deixe avançar, Pai. Deus, que o nosso coração possa bater por vidas como o coração do Senhor. Nos dá, Deus, habilidade para conhecer as Suas virtudes, Pai, para depois falarmos delas. Senhor, nos dá a graça de entender a Tua palavra, mas também de buscar a Tua palavra, porque como nós vamos entender algo, Deus, que nós não buscamos? Como nós vamos ter discernimento de algo, Deus, que a gente não tem buscado encontrar? Senhor, dá uma chacoalhada no nosso interior e faz de nós aqui, Deus, homens e mulheres sedentos da Tua palavra, homens e mulheres, ó Deus, sedentos do Teu Espírito, homens e mulheres que mergulham mais, homens e mulheres que querem mais e mais o Senhor, e homens e mulheres, ó Deus, que não se conformam com o natural das coisas que o mundo tem oferecido, mas que vai para a Tua presença e fala, Pai, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da revelação do Teu amor, eu quero mais de Ti, Pai. Que nós possamos, Deus, ser esses homens e essas mulheres e que o Senhor nos dê, Deus, a oportunidade, Pai, de como corpo, de como congregação, Pai, desfrutar do sobrenatural do Senhor e alcançar vidas, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá vontade de ficar, né, gente? Boa noite para vocês. Amém, Paulo. Eu também quero Deus. Quem quer Deus, gente? Quem quer que essa palavra se cumpra e levanta, sabe? Dá um amém. Fala amém, Senhor. Eu quero Deus. Fala e amém. Declara, escreve, declara com seus lábios, declara com seu coração. Amém, amém, Lilice. Amém, Lília. Amém, Nedna. Amém, Raira. Amém, Tânia. Amém, Beth. Amém, Marques. Amém, Cacau. Amém. Nós queremos mais. Amém, Inês. Amém, Sandra. Amém, Janina. Amém, Claudinha. Amém, Lu. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Kátia. Eu também amo sua vida. Amém. Nós queremos mais o Senhor. Amém, Fê. Amém, Vivi. Nós queremos mais o Senhor. Amém, Clebão. Amém, Flavinha. Amém, Tiago. Senhor, esse é o teu povo. Amém, Rê. Esse é o teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome. Escuta, Deus, o nosso clamor, porque nós queremos mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Beijo. Eu amo vocês. E eu creio que essa palavra vai dar fruto no nosso coração. A 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Saudade demais também.